A doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina bíblica. Há um consenso teológico de que o primeiro homem, segundo o livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 15 em diante, deixa bastante claro que o homem original, Adão, foi criado com essa liberdade de vontade. Porque são 4 coisas que definem, ou 4 características principais da personalidade: consciência moral, saber o que é certo e errado; intelecto, capacidade de pensar e de refletir; emoções, que é a habilidade de sentir, de entristecer-se, alegrar-se, reagir aos acontecimentos; e vontade. E a vontade é uma capacidade inerente à personalidade humana. E é isso que nos distingue, por exemplo, dos animais, de outros seres vivos que, embora desfrute de vida, pegar os animais irracionais, por exemplo, são seres que reagem ao instinto, fazem praticamente aquilo que estão programados para fazer, com algumas variações dessa programação, mas estão muito distintos dos seres humanos por essa capacidade de decidir. O ser humano tem essa capacidade de decisão. Foi assim com o primeiro homem. Gênesis capítulo 2, verso 15, vai deixar bastante claro que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a árvore da vida estava colocada ali no jardim, como sendo símbolos dessa liberdade humana, que ele poderia ter não pecado, como poderia ter pecado, que foi a sua escolha, essa segunda opção. Portanto, quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando de uma habilidade humana que reflete o caráter de Deus. É nesse sentido desses 4 elementos da personalidade que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser emocional. Deus sente. Veja que a palavra de Deus nos diz que nós não podemos entristecer ao Espírito Santo. Nós vimos Jesus triste, nos dias que antecediam a sua morte, vemos ele bastante atribulado, bastante angustiado. Capacidade de sentir. Deus se ira contra o povo de Israel. Então percebemos que as emoções é uma característica fundamental em Deus. Também intelecto, capacidade de pensar, de refletir. Deus é inteligente, é o ser supremo da inteligência. E nós herdamos as emoções, nós herdamos a inteligência de Deus. E nós também temos consciência moral, que vem do Criador. Deus, como ninguém, sabe o que é certo e o que é errado. E nós sabemos também, a Bíblia fala da consciência, que o homem mais primitivo possível, mais isolado do convívio de uma civilização, ele tem consciência de atos corretos e incorretos, do errado e do certo. E a questão da vontade, ou do livre-arbítrio, que esse também é um atributo absoluto em Deus. Deus é o ser absolutamente livre, moralmente livre, e nós herdamos essa capacidade. São pelo menos 5 escolas teológicas que discorrem sobre esse assunto do livre-arbítrio. Uma não tem nada a ver com as Escrituras, é chamado do livre-arbítrio filosófico. É o que pensou a filosofia a respeito desse assunto. E a filosofia vê o livre-arbítrio como sendo um atributo inerente do homem, tendo origem nele mesmo, não faz uma relação disso ou de submissão com o Criador. O livre-arbítrio pelagiano, que é aquela heresia do monge Pelágio da Bretanha, por volta do ano 350, em que via o livre-arbítrio como sendo ainda preservado depois da queda. Nós entramos então no livre-arbítrio semi-pelagiano de João Cassiano, por volta do ano 450. João Cassiano fez um contraponto entre Pelágio e Agostinho, que defendia a nulidade do livre-arbítrio. João Cassiano já trabalhou alguma coisa assim. Não, o livre-arbítrio do homem já não é pleno como o de Adão, mas ele não está anulado. Ou seja, ele está ferido. O ser humano, portanto, tem liberdade mais limitada. Ficou conhecido na história como semi-pelagianismo. E depois nós vemos, então, a visão arminiana, especialmente de Jacó Armínio,
também um teólogo da Reforma protestante, que versou sobre uma interpretação que julgamos ser a mais correta a respeito do livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio restaurado, ou numa linguagem mais teológica, livre-arbítrio libertário. O que significa isso? Que o homem tinha livre-arbítrio pleno, podendo optar pelo bem e pelo mal ainda no Éden, mas após a queda ele perde essa capacidade de praticar o bem. E para que ele possa praticar o bem, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser auxiliado pela graça de Deus. Esta é a interpretação que nós defendemos, é a interpretação que entendo ser a mais correta à luz da Bíblia. O ser humano continua com o livre-arbítrio, mas não o livre-arbítrio pleno de Adão. Mas também não é ausente de liberdade de vontade, porque ele decide pecar. Ele faz segundo a sua vontade, ou segundo o seu coração, e a Bíblia está cheia de textos relacionados a isso. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal, escolham, portanto, a vida, para que vivam. Então, essa possibilidade de responder ao bem, agora é como resultado da graça de Deus, que operou no homem a restauração. Ou preservou, atuou de maneira a libertar a sua vontade para que ele responda os impulsos da graça, para que ele responda ao convite do arrependimento pelo Evangelho de Jesus. Nós ainda temos o livre-arbítrio calvinista, que, na verdade, o calvinismo defende a nulidade do livre-arbítrio, ou seja, o homem não tem livre-arbítrio, ou, numa linguagem também teológica, chamado de livre-arbítrio compatibilista, ou seja, a liberdade dele é apenas para o mal, porque isso está de acordo com a sua natureza caída. Isso remete à doutrina do pecado original, que também é uma doutrina protestante ortodoxa. Mas talvez o equívoco do calvinismo está nesse sentido de anular de maneira absoluta a liberdade humana. Nós vemos nas Escrituras, por exemplo, Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 1, texto de Paulo aos Gálatas falando que nós fomos chamados à liberdade. Jesus também em Mateus capítulo 11, verso 28, deixa bastante clara essa liberdade restaurada do homem. Quando ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então veja aí a liberdade do homem, claro que agora é uma liberdade restaurada, auxiliada pela graça de Deus, porque de si próprio o livre-arbítrio do homem está ferido, não tem nenhuma capacidade de escolher o bem à parte ou sem ser auxiliado pela graça de Deus. Essa graça que é preventiva, essa graça que é preveniente, que vem agindo sobre a raça humana para preservá-la, para mantê-la ainda em condição de responder à oferta do Evangelho. Temos ainda o texto de Apocalipse dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja aí a responsabilidade de decisão do homem, que agora auxiliado pela graça de Deus, essa graça que é transmitida pela cruz, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, são todos textos que remetem a essa graça preventiva que vem auxiliando ou preservando o homem mesmo após a queda, para que ele permaneça ainda com essa capacidade de tomar decisão. Por que isso é importante? Porque faz do homem responsável pelas suas ações. O mérito da salvação é de Deus, que iniciou e continua operando em nós essa tão grande salvação. Mas a condenação do homem é resultado das suas ações, para que Deus não seja acusado de ser culpado pelo pecado, de ser Deus alguém que trata o ser humano como uma marionete. Então veja, a doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina fundamental nas Escrituras. Ela tem uma relação direta com a doutrina da salvação, soteriologia, e em outros programas nós estaremos detalhando ainda mais elementos importantes dentro dessa pergunta.